Bom, então, para a nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trouxe dois temas diferentes. Todos os dias tem 2 vídeos, cada um dos vídeos tem 2 temas cada, totalizando 4 temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para discussão, e nesse vídeo aqui os temas não têm relação um com o outro, no outro vídeo de hoje os temas caminham para o mesmo lado, mas esse aqui um assunto vai para o norte, outro assunto vai para o sul. Então, o primeiro tema que eu trago para discussão é o seguinte: o Nicolás Maduro está participando da COP27 e está sendo alvo de tietagem por parte de lideranças de países atlanticistas, como os Estados Unidos, como a França, ou seja, o filé das lideranças ligadas a membros da OTAN estão flertando forte com o Nicolás Maduro, e a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, porque, para quem não está ligado, o Nicolás Maduro é o líder político da Venezuela, país que sofre sanções econômicas enormes, sequestro do seu ouro por parte de banco britânico, teve ativos de empresas de combustível surrupiados pelos Estados Unidos durante o governo Donald Trump e que continuam surrupiados até hoje. Então há aí um elemento forte, um assunto interessante e que é aparentemente contraditório, mas vamos tentar desfazer isso nessa análise de hoje aqui, que eu vou discutir num primeiro momento. O segundo assunto dessa análise de hoje, a gente vai até o Oriente Médio e fala um pouquinho sobre a estruturação do governo do Benjamin Netanyahu e as divergências que estão ocorrendo, porque alguns grupos não querem que o Benjamin Netanyahu dê importância ou projeção com cargo para o tal do Ben-Gvir, que é uma liderança da extrema-direita sionista altamente truculenta. Tem forças do conservadorismo judeu que estão batendo de frente com o Netanyahu, dizendo: esse cara aí passa da conta, cuidado ao colocar esse cara em algum cargo importante ou dar espaço demais para essa figura e para esse grupo que segue ele, pois ele tem aí um comportamento que pode ser nocivo para o Estado de Israel, e eu estou concordando com esse pessoal que acha que o Ben-Gvir é uma figura perigosa. Ele é realmente uma figura muito perigosa da política israelense. Vai piorar muito a relação do Estado de Israel com forças, com as lideranças de países islâmicos. Vai gerar um problema enorme, porque esse cara tem um discurso muito radical, ele defende ações terroristas contra povos árabes, então esse cara é realmente muito complicado, mas foi o que eu falei aqui há algum tempo atrás, quando estava ocorrendo a eleição. Inclusive antes da eleição eu falei isso. Há perspectiva do Netanyahu, o seu partido, sair bem, mas não ter maioria no Congresso. E para ter maioria no parlamento, ele vai ter que se unir com forças, e é provável que ele vá se unir com forças do campo conservador e da extrema-direita sionista. E o problema é essa extrema-direita sionista, que vai forçar o Benjamin Netanyahu a tomar medidas muito duras. Não estou dizendo que o Benjamin Netanyahu não tenha mão pesada, em boa medida, contra os palestinos. Mas, anabolizado pela pressão de grupos da extrema-direita sionista, isso vai piorar muito. Vai parecer o Netanyahu 2, ou seja, esse retorno do Netanyahu ao poder, vai fazer os primeiros governos do Netanyahu parecerem um mar de rosas. Vamos falar sobre isso nessa análise de hoje também. Como sempre, eu trouxe as minhas anotações, e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Quem acompanha sabe bem como é que funciona. Começo discutindo a questão da tietagem em cima do Nicolás Maduro, líder político venezuelano, alvo dos mais variados boicotes econômicos, e depois a gente fala um pouquinho sobre o contexto político do Estado de Israel e sobre essa figura do Ben-Gvir, que é uma figura, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do cara. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, vou pronunciando como dá. Eu dei uma olhada em como se pronuncia e pelo que eu entendi é algo por aí, mas se tiver alguém aí que saiba melhor do que eu, comente, porque eu sempre tento incorporar aqui as dicas que vocês me dão. Muitas vezes um dá uma dica, outro dá outra, daí eu fico com 2 corações, né? Não, tu tá certo, não, tu tá errado, não, tu tá errado e o cara que comentou tá errado, eu é que tô certo. Então comentem aí que eu chego a alguma conclusão, tá? E agradeço a todos que me orientam nesse mundo da pronúncia. Primeiro assunto, vamos começar pelo Maduro na COP27,
e depois a gente fala sobre o tal do Ben-Gvir e o Estado de Israel. Vamos falar das anotações aqui que eu trouxe. Primeira anotação é a notícia central desse primeiro momento. Na COP27, Maduro foi tratado com respeito e centralidade pelas lideranças ligadas à OTAN, ou países membros da OTAN. Nada foi dito, não foi sentida a falta, ninguém perguntou, ninguém questionou sobre onde está Juan Guaidó. Ninguém perguntou sobre o Guaidó. Quando o Juan Guaidó se autoproclamou o presidente da Venezuela, houve uma onda de apoio no mundo atlanticista. O Juan Guaidó foi uma peça de tentativa de desestabilização do regime venezuelano que foi forjado ali ao longo do governo do Donald Trump. E teve todo aquele episódio, um grande entreveiro, ali teve uma bagunça que o Juan Guaidó gerou, se autoproclamou de maneira ridícula e completamente descabida. O presidente legítimo da Venezuela foi reconhecido por vários países, inclusive o Brasil sempre reconheceu, o Brasil do governo Bolsonaro reconhece, acho que até hoje o Bolsonaro reconhece o Juan Guaidó como líder venezuelano. O Bolsonaro tem uma ojeriza incrível contra o Nicolás Maduro, tem ali uma questão ideológica, mas tem também outros pontos ali que não me cabe discutir aqui porque não é esse o assunto da análise de hoje, mas o fato é que ninguém questionou onde estava o Guaidó, todos reconheceram no Nicolás Maduro o presidente da Venezuela. Então, interessante esse reconhecimento, houve uma mudança aí, algo mudou nesse cenário. Trago mais uma anotação que é também uma notícia. O John Kerry reuniu-se com o Nicolás Maduro. Não foi uma reunião a portas fechadas, nada muito secreto. Houve essa reunião, uma conversa com o Nicolás Maduro. E o Macron falou sobre parcerias com a Venezuela. Quem é o Macron? Líder político da França, presidente da França. Um cara que foi formado pelo cursinho de formação de lideranças do Fórum Econômico Mundial. Um cara que está alinhado com essa agenda de uso instrumental da pauta ambiental por parte de oligarquias financeiras. Vamos diferenciar o que é pauta ambiental do que é uso instrumental de pauta ambiental. Ou seja, o Macron é um cara alinhado com isso. É um cara alinhado com o imperialismo, com as forças financeiras atlanticistas, as forças transnacionais. É um cara nessa linha, chamando a Venezuela para uma conversa. O John Kerry é o cara no governo dos Estados Unidos que é responsável pela agenda climática. Ele é o cara, o chefe do imperialismo verde, do imperialismo ambiental dos Estados Unidos, que utiliza a pauta climática para ficar se intrometendo na política soberana dos outros. Ou seja, o Maduro está sendo tietado. Por que o Maduro está sendo tietado? Por vários motivos, mas eu trouxe aqui dois para a gente conversar. Mais uma anotação. A questão da Venezuela envolve duas frentes diferentes de atuação que são muito importantes para a OTAN. A primeira delas é a questão de uma alternativa à crise dos combustíveis por causa das sanções que estão sendo impostas à Rússia. A Venezuela produtora é um país que tem uma grande produção de petróleo, então há na Venezuela alguma esperança de tentar reequilibrar, muito embora seja muito complicado fazer isso. E tem um outro ponto importante também, que é a questão da Amazônia, que engloba a Venezuela, engloba o Brasil, engloba a Colômbia, então tem uma série que engloba a Guiana Francesa, que é uma possessão francesa no século XXI aqui na América do Sul. Então existe a Guiana Francesa, que são terras francesas além mar, então houve órgãos vestigiais. Tem gente que vem corrigir, não é uma colônia, é um território, não. É órgão vestigial do período colonial, sim. Ou seja, o Macron tem também e mordisca uma parte da Amazônia. E do lado dele, ele não faz o trabalho que ele faz quando a Amazônia está no território dos outros. Porque quando está do lado dele, e isso já foi amplamente denunciado por movimentos ambientais franceses e da Guiana Francesa, ele não tem nenhum problema em desmatar para mineração, para plantar soja, para produção de óleo vegetal, não tem nenhum problema. Ele já foi amplamente criticado por isso já foi amplamente documentado. Ele gosta de preservar a Amazônia no território dos outros por algum motivo, preservar entre aspas, né? Ele está interessado na Amazônia dos outros. Então, essa conversa com o Nicolás Maduro vai por aí. Tem a ver com a questão da Venezuela, da questão da Amazônia, porque isso envolve o Brasil, envolve Venezuela, envolve Colômbia, envolve a Guiana Francesa. A Amazônia é um corpo natural que corta vários países e que, justamente por isso, os interesses financeiros tentam transformar o tema Amazônia num tema de caráter global,
Se é global, os Estados Unidos já pulam na hora, é meu, sai que é meu, né? Então eles utilizam essa globalização dos temas para abocanhar os temas, para tirar a possibilidade da gestão soberana dos assuntos. Que na verdade o correto é países soberanos, que são cortados ali, que possuem pedaços da Amazônia, conversam de maneira soberana sobre a gestão da Amazônia. A questão ambiental, sim, tudo bem, mas passa pela decisão dos governos, isso não pode ser internacionalizado dessa forma. Até porque tem problemas ambientais nos Estados Unidos. A gente poderia muito bem internacionalizar os problemas ambientais dos Estados Unidos, mas eles não gostam muito de internacionalizar os problemas ambientais que eles têm. Vai lá se meter nas coisas que envolvem as questões ambientais deles. Aí não, é uma questão soberana, uma questão da soberania dos Estados Unidos, já pega uma bandeira, põe nas costas e ficam sacudindo. Agora, quando é no país dos outros, abandonem o nacionalismo, abandonem as bandeiras. Gestão integrada é uma coisa. Gestão sem a participação do governo é outra, tem que tomar cuidado. Pode ter participação, mas quem conduz tem que ser o governo do país, né? São coisas diferentes, mas às vezes vem cavalo de Troia no meio. Trago mais uma anotação aqui. O sequestro britânico que os britânicos promoveram do ouro da Venezuela não reduziu a força do Nicolás Maduro, nem o sequestro de ativos da Citigold que foi promovida nos Estados Unidos, se não me engano, isso aí explodiu no governo do Donald Trump, assim como o Juan Guaidó também emergiu aí durante o governo do Donald Trump. E continuou no cenário tentando fazer algum barulho, mas ele não perdurou como fato político relevante. Ou seja, as ações que foram promovidas contra o Maduro não enfraqueceram o seu governo. Atingiram as condições econômicas do povo venezuelano, sim. Em boa medida, aquilo que a Venezuela vive é responsabilidade das sanções pesadas que a Venezuela vive para derrubar o Nicolás Maduro do poder, que é um herdeiro político do Hugo Chávez, que faleceu. Só que essas medidas não derrubaram o Nicolás Maduro do poder, e fragilizar a condição econômica da Venezuela, mas mesmo assim o Nicolás Maduro não foi questionado como liderança, o que significa que o atlanticismo vai ter que tentar comer ele pelas beiradas, se for direto não está rolando. Diga-se de passagem, as sanções econômicas não derrubaram o regime cubano, não estão derrubando a Nicarágua, não derrubaram o governo iraniano, não derrubaram o governo venezuelano, não estão derrubando o Vladimir Putin do poder, não derrubam o líder norte-coreano, então não estão surtindo efeito. Tanto é que analistas dos Estados Unidos, estrategistas ligados ao atlanticismo em si, estão questionando a viabilidade de se manter essa questão das sanções econômicas, porque elas não têm surtido o efeito. Claro, tem alguns que continuam defendendo com aquele discurso de é uma forma de dissuasão pacífica. Mas elas não derrubam o governo, elas fragilizam a condição da vida do povo, mas isso não se converte numa derrubada dos regimes que os Estados Unidos querem derrubar. Por isso uma tentativa de abordar o Maduro por outro lado. Vamos inverter porque por aí não está colando. Até porque, olha o que eu trago agora, teve uma mudança no comportamento. Tá, só uma coisa, a Venezuela guarda o dinheiro, o seu ouro, com o banco britânico, com bancos britânicos, e os britânicos retiveram, né, eles congelaram aí esse ouro e disseram que só liberam para o Juan Guaidó. E eu não sei como é que está essa situação agora, mas até pouco tempo a situação estava aí, vinha a questão de justiça e não destravava o ouro. Não sei se o ouro foi destravado, tá? Se o ouro foi destravado mais recentemente, me perdoem, mas até o momento em que eu vi, o ouro continuava lá retido pelos britânicos. Isso é roubo, tá? Os britânicos têm uma história alicerçada sobre o roubo de coisas dos outros, de recursos e de riquezas dos outros, então não é nenhuma novidade. É mais um órgão vestigial. E roubar ouro é com o britânico mesmo, né? Estudem a história, vocês vão ver a pirataria que eles promoveram. Então roubar ouro é com os britânicos, a especialidade deles é roubar o ouro dos outros. E muitas vezes roubavam ouro que era roubado dos outros, né? Então existe todo aí um ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Estudem aí a história que não é meu objetivo, não é um canal de história, né? Mas estudem aí a história do nosso Oceano Atlântico, que vocês vão ver que tem coisas de arrepiar aí, né? A história de pirataria que foi desenvolvida pelos britânicos. Trago mais uma anotação. A mudança dos ventos para partidos de esquerda, governos de esquerda na América do Sul, pode explicar o carinho do atlanticismo em relação ao Maduro. Porque assim, qual é o temor que passa pela cabeça do atlanticismo?
Agora tem o Lula no poder, que se entende muito bem com o governo venezuelano, tem o Petro na Colômbia, que está se entendendo muito bem com o governo venezuelano, logicamente que o Lula se entende bem com o Petro na Colômbia e que essa consolidação, já que tem o governo da Bolívia, tem o governo do Peru, do Castilho lá, mas o governo do Castilho muito complicado, nunca governou, tem protesto, está sempre sendo alvo de tentativa de derrubada, então é muito complicado. Tem o governo da Argentina, que é um governo de esquerda também. Então essa consolidação de vários governos de esquerda aqui na América do Sul pode ter levado as forças atlanticistas a mudarem a sua abordagem. Vamos adotar uma estética progressista aqui para conversar, para ver se a gente consegue trazer os caras para o nosso lado e ir comendo pelas beiradas, enfiar os cavalos de Troia ali. Por quê? Porque existe o temor de que essa esquerda latino-americana, em contato inclusive com o López Obrador do México, com o governo da Nicarágua, com o governo de Cuba, a coisa vá se consolidando por um regime mais de apoio mútuo latino-americano à esquerda, e isso pode trazer empecilhos para o interesse atlanticista aqui dentro. E por isso a mudança de abordagem. Vamos tentar chegar nesses caras pelo discurso ambiental, pelo discurso progressista, e as lideranças latino-americanas têm que tomar cuidado com esse discurso açucarado, porque isso aí, vindo do Macron, vindo do John Kerry, do Joe Biden, vindo das lideranças atlanticistas, ou do Trudeau, que se faz de humanitário e é um repressor do caramba lá, é preciso tomar cuidado com isso. Esse padrão aí, né, colorido atlanticista é muito perigoso, esse liberalismo pseudo-progressista, é preciso tomar muito cuidado com isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de Israel agora. Vamos nos deslocar aqui, né, do tema Nicolás Maduro e América Latina e vamos voar, pelo menos pela internet, né, para a gente vai até o Estado de Israel. Primeira anotação que eu trago é uma notícia. Alas do judaísmo conservador aconselharam o Benjamin Netanyahu a não dar espaço ao Ben Gvir. Peço que não confundam judaísmo conservador com extrema-direita sionista, que é o caso do Ben Gvir. O Ben Gvir é um cara da extrema-direita sionista. Tem um discurso muito complicado, violento, truculento, agride praticamente de A a Z no espectro de discussão política. Ele é contra qualquer pauta progressista de israelense, tá? Não é só um ataque contra povos árabes ou contra muçulmanos, não. Se o cara é judeu, israelense e é progressista, ele também malha pau em cima, então gera um tipo de gestão de Estado muito ruidosa, muito truculenta, muito complicada, muito baseada numa linguagem muito histriônica. E essa figura do Ben Gvir é uma figura que está apavorando inclusive setores conservadores judaicos, que não devem ser, repito, não confundam o conservadorismo judaico com a extrema-direita sionista. Peço que pesquisem sobre ambos se tiverem dúvidas, mas nunca confundir, não transformar Israel numa coisa só, ou pior seria, o transformar todo judeu numa coisa só. O judeu é isso, o judeu é aquilo, ou todo judeu é sionista. Então, vamos tomar um certo cuidado, porque eu percebo que existe assim uma generalização, e que como toda generalização é muito perigosa, né? Isso dá vazão a um certo discurso aí que é mentiroso, sim, é mentiroso, e, né, mas a mentira tem perna curta, mas corre que é uma beleza, né? Então é preciso ir dissolvendo, porque toda linguagem, toda visão truculenta sobre a realidade, toda visão generalista, grosseira da realidade, ela gera uma compreensão grosseira e ela leva a erros políticos, e esses erros políticos promovem, muitas vezes, problemas brutais ao longo da história. É preciso ter uma visão mais sutil das coisas, para não encaixar todo mundo no mesmo balaio e ver as divergências e as sutilezas que existem, né? O que a gente mais vê na rede é generalização grosseira para fazer proselitismo ideológico. Isso aí Trago mais uma anotação. Claro, a generalização grosseira vende bem, ela vende muito bem, né? O discurso generalista, simplista, ele vende bem, o chavão, aquela coisa, geopolítica e política ao estilo futebol, isso aí vende que é uma beleza, mas é tão vendável quanto errado, tá? Eu não gosto disso aí, não é a minha praia. Prefiro ficar na minha do que crescer desse jeito aí. Trago mais uma anotação. O Ben Gvir é acusado
por vários setores da sociedade israelense de incitar o racismo e apoiar o terrorismo contra palestinos. O cara é anti-árabe e é antiprogressista, é anti qualquer coisa que não seja da extrema-direita sionista. E isso gera problemas e o Netanyahu está sendo avisado. Tu traz esse cara para dentro do governo, tu dá cargo para ele e tu vai ver o caos imperar a partir dessa figura aí. Então pesquisem sobre o Ben-Gvir, pesquisem um pouco sobre as coisas que ele fala, coisas absurdas, completamente disparatadas. Então, bom, vou parando por aqui. Dito isso, se quiser apoiar o canal, as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agora eu vou apresentar certinho todas as formas de apoio, não vinha fazendo isso. Pode te tornar membro do canal aqui no YouTube. Pode ajudar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão de crédito. Tá tudo na descrição aqui embaixo, tá? O Seja Membro é um botãozinho que tem aí embaixo. Ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, tá aqui na descrição aqui embaixo, eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Agradeço a todos que apoiam esse canal, que mantêm esse trabalho funcionando. Se não fossem vocês, não teria esse trabalho aqui todos os dias. E pode ajudar com o valor que quiser. E se não puder ajudar, tudo bem, o conteúdo é aberto para todo mundo. Se puder ajudar, bom, né? Porque o canal pode continuar assim, mas no momento de crise, entendo completamente se não conseguir. A coisa tá difícil para todo mundo mesmo. O cara vai no supermercado, cada vez é um preço diferente. Sei como é. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.